Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal Primeiro Verbo. Aqui você já sabe, você vai encontrar sempre dicas e sugestões para uma boa aula de EBD. Olha, todo bom professor da EBD enfrenta o desafio de traduzir a revista, ou seja, o conteúdo da lição para a vida dos alunos. O desafio de ajudar a transformar a teoria em prática. E isso, meus amigos, não é algo que acontece de forma automática. Depende de esforço, envolve sensibilidade, conhecimento bíblico e o domínio de ferramentas e estratégias de ensino. Nesse vídeo, eu falo sobre o porquê devemos conectar a lição com a vida dos alunos. Apresento 4 técnicas para usar no preparo das aulas e destaco os erros que não devemos cometer. Bora conhecer isso tudo, gente? Vamos lá! Se você se pergunta por que deveria traduzir e conectar a lição com a vida dos alunos, já que essa mesma lição já foi elaborada, organizada e revisada por diversos profissionais antes de chegar nas suas mãos, eu tenho 2 respostas para você. A primeira é porque o próprio Jesus fazia isso. Ao ensinar, ele adaptava a linguagem e o conteúdo de acordo com o público. Por exemplo, para quebrantar o coração dos agricultores, ele falou sobre sementes e a semeadura realizada em diversos tipos de solo. E para que as donas de casa tivessem dimensão da alegria que acontece no céu quando um pecador se converte, ele falou da angústia que a mulher sente ao perder algo importante. Ela acende todas as luzes e revira a casa sem se cansar até finalmente encontrar. Ou seja, ele usou um exemplo real, uma situação que facilmente poderia acontecer. Só o fato de Jesus fazer isso já seria suficiente para a gente imitar o mestre, mas eu vou explicar um pouco mais. Olha, de modo geral, a gente aprende e armazena informações de longo prazo quando existe alguma conexão com a nossa própria vida, quando faz sentido e é relevante para a gente. Olha, se eu perguntar a você o que é mesóclise, qual é a fórmula de Bhaskara e quais são os metais alcalinos da tabela periódica, você vai saber responder sem pesquisar? Porque eu mesmo não sei. Sabe por que não sei? Porque eu não lido com isso no meu dia a dia. A EBD, meus amigos, é vida prática. Por isso, a gente não deve se apegar ao texto da revista como se ele fosse tudo. Por exemplo, se uma aula o professor focar em listar as 10 pragas do Egito, falar que elas foram o julgamento contra Faraó, os alunos vão tentar memorizar a sequência e fim. Mas o que isso acrescenta na vida deles? Ao invés disso, foque em falar que Deus enviou as pragas para libertar seu povo da escravidão, para provar que Ele é poderoso mesmo diante de situações completamente impossíveis. E, é claro, para que todos soubessem disso, lembre que a Bíblia ainda não existia naquela época. Os sinais e maravilhas que Deus fez foram essenciais para que o povo acreditasse em Deus e cumprisse o propósito de anunciar
seu nome em toda a terra. Se não fosse isso, será que eles teriam acreditado minimamente em Deus? E será que eu e você estaríamos hoje aqui? Então, meus amigos, grave isso. Se a aula, ou seja, a lição, não conversa com a realidade do aluno, ela não penetra no coração. E no fim, o professor vai falar, mas o aluno vai esquecer. E agora chegamos na parte prática. Eu vou apresentar algumas estratégias que os professores de diferentes classes podem usar no preparo e ministração das aulas. Olha que legal, hein? Mas lembre que para usar qualquer uma dessas estratégias, o professor, antes de tudo, precisa conhecer muito bem os seus alunos e também a lição e o texto bíblico. Estamos combinados? A primeira técnica eu chamo de reescrita, que é literalmente reescrever os principais pontos da lição com as suas próprias palavras. E qual é o truque aqui? É fazer isso considerando a realidade dos alunos e consciente de que fatores socioeconômicos, geracionais e culturais interferem na comunicação, já que afetam diretamente a forma como sentimos, pensamos e falamos. Por exemplo, se o texto original diz: Davi demonstrou dependência e confiança em Deus a enfrentar Golias. A reescrita para os alunos mais novos poderia ser: Davi era o cara mais fraco do time, mas foi o único que encarou o gigante, porque sabia que Deus estava com ele. Percebeu que eu mantive o mesmo foco, mas adaptei a linguagem? Meus amigos, é aquilo que eu falo do tempero do professor. O prato é o mesmo, mas como cada classe é única, uns levam mais cebola, outros mel, e assim vai. E essa é a beleza de uma aula de EBD. A segunda técnica é a contextualização. E eu não estou falando da contextualização de passagens bíblicas, ok? Vamos deixar muito bem claro isso. Isso é importante, mas aqui eu quero focar na contextualização da lição como um todo. E o que seria isso? É colocar a lição dentro da vida real dos alunos, considerando todos os seus problemas, contexto familiar, profissional e tantas outras questões. Seguindo o exemplo de Davi, é dizer que o nosso Golias hoje pode ser tudo aquilo que zomba e desafia a nossa fidelidade a Deus, como a pressão dos amigos, o dinheiro, um diagnóstico médico e por aí vai. Olha, se a lição fala em confiar em Deus, é considerar como confiar quando você acabou de perder o emprego e está com dívidas. É inserir uma pessoa que não tem ou nunca teve uma referência positiva de paternidade em uma lição que fala sobre o amor de Deus Pai por seus filhos. E aí, professor, pegou a visão? A terceira técnica é a ilustração, ou seja, é contar uma história real ou fictícia e fazer comparações para tornar o ensino vivo e concreto, algo para ser lembrado. Se a lição fala sobre perdão, a ilustração poderia, por exemplo, ser a de uma pessoa carregando uma mochila pesada, cheia de pedras. Cada pedra
representa uma mágoa que ela vai juntando ao longo do caminho. E o perdão é tirar essas pedras da mochila. São muitas possibilidades. Você pode buscar inspirações na internet, em livros e em suas experiências de vida. E as ilustrações podem ser apenas contadas com palavras, podem ser encenadas pelo professor ou apresentadas com imagens, fotos ou vídeos. E a quarta técnica é a aplicação prática, que é um chamado sutil à ação e transformação e um dos pilares do plano de aula. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre apresentava exemplos de como os alunos podiam aplicar a lição da semana em suas vidas de forma prática. Inclusive, eu te convido a assistir os vídeos anteriores e também vou disponibilizar o PDF do nosso modelo de plano de aula. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Melhor impossível, né? E como usar essa técnica? Primeiro, delimite o ensinamento, uma verdade, um objetivo que você quer que os alunos aprendam. Em seguida, pergunte a você mesmo: como os meus alunos podem transformar isso em ações práticas e concretas? A partir daí, meus amigos, elabore sugestões de aplicações que sejam realistas, relevantes, claras e objetivas. E na aula, acrescente essas sugestões como inspiração para os alunos. E nesse processo de contextualizar a lição, quais são os erros comuns que podem distorcer o ensino? Olha, meus amigos, eu vou destacar aqui 4 erros que nós professores devemos evitar. E o primeiro erro é forçar aplicações que não estão na Bíblia e ignorar o contexto histórico. Por exemplo, falar que a gente não deve usar as redes sociais porque Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo. Mas, meus amigos, o texto bíblico aqui fala em ter a mentalidade transformada e não sobre questões culturais. Outro erro é focar no moralismo e generalizações, ou seja, falar coisas como devemos ser como tal personagem bíblico, ou devemos amar o próximo, ou ainda devemos obedecer a Deus. São frases muito repetidas, não é mesmo? Mas o que é para fazer na prática? Por que imitar outra pessoa? Como devemos agir no dia a dia, no trabalho, em casa ou na escola? Percebe, meus amigos, como são frases vazias sem nenhuma orientação real? O terceiro erro é fugir da realidade dos alunos. É mais fácil idealizar um tipo de aluno, exemplo, com família estruturada, que trabalha e tem maturidade espiritual, do que considerar a vida real de quem frequenta a EBD com suas dores, falhas e limitações. Mas esse é um erro que o professor não deve cometer. Conheça seus alunos e olhe para como eles são de verdade. O último erro que eu destaco é ignorar o Espírito Santo. Todas as estratégias e dicas que apresentei até aqui são úteis e valiosas. E foi de propósito que eu deixei esse erro por último. E sabe por que fiz isso? Porque na EBD não adianta usar a melhor técnica de ensino se o professor não orar e buscar a direção de Deus.
Ensinar sem o Espírito Santo seria como ter um celular sem internet. O professor até tem o aplicativo da EBD, mas ele não consegue baixar as atualizações que transformam vidas. Olha, meus amigos, eu tenho um desafio para você antes de encerrar esse vídeo. Agora, com todo esse novo olhar, peço que releia a lição da semana e identifique o que precisa ser traduzido, o que os seus alunos realmente precisam aprender e como eles podem praticar isso ao longo da semana. Nosso papel, amigos, vai além de repassar o conteúdo da revista. Nosso papel é ajudar o aluno a viver aquilo que ensinamos na EBD, ok? Olha, se você gostou desse vídeo, peço humildemente que compartilhe com outros professores de sua igreja. Deixa também um comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber o que você achou. Olha, Deus te abençoe. Nos veremos no próximo desafio da lição. Até lá!